Boa tarde, estamos ao vivo no Facebook do Amazonas Atual, começando mais uma live, mais uma entrevista, um bate-papo sobre a eleição, sobre as eleições de 2018, hoje para conversar com o Marcelo Ramos. Boa tarde, Marcelo. Bacana, Valmir, boa tarde, sempre uma alegria estar aqui com você e boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Marcelo é candidato, ou pré-candidato a deputado federal pelo PR. Exatamente. Marcelo, a tua imagem na convenção do PR, né, que foi na convenção do PR e depois na convenção do PDT também? Na do PDT. Você esteve lá e depois na do PR o Amazonino esteve, né? Então, sim, essa imagem gerou uma série de comentários, o pessoal começou a mostrar um vídeo que tu gravaste anteriormente, dizendo que não se aliaria com o Amazonino, ou criticando alguém que estava se aliando com alguém naquela época, e tu diz assim, é como imaginar que essa pessoa fosse se aliar com o Amazonino e tal, não dá para aceitar e tal. O que mudou na tua vida nesse período, desde aquele vídeo até agora? Na verdade, não é desde o vídeo, né, Valmir? Quando eu assumi meu primeiro mandato... Um pouquinho mais distante. Né? Quando eu assumi meu primeiro mandato como vereador, e eu fui um vereador de oposição ao Amazonino, eu era um cara muito jovem, que morava num quarto na casa da minha mãe. Hoje eu sou um homem de quase 45 anos, com esposa, com 3 filhos, que já vivi alegrias e tristezas, decepções e momentos de muita esperança na política, já cometi acertos e erros, e sou um cara mais maduro, um cara que começou a entender a política como ela é. A política não é o que a gente queria que ela fosse, a política é o que ela é. E nós precisamos escolher qual é o nosso objetivo na vida pública. Se o objetivo for marcar posição, você pode passar a vida inteira falando a mesma coisa, disputando a eleição, perdendo a eleição e não mudando a vida de ninguém. Eu acho verdadeiramente que eu sou um instrumento que pode contribuir com o futuro do nosso país, nesse momento, com uma retomada de um caminho de progresso, de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, e faço as flexões necessárias para alcançar esses objetivos, com uma marca na minha vida pública. Primeiro, de nunca desviar dos meus princípios, e segundo, de não ter nada de mancha na minha vida, de nenhuma conduta que desabone a minha vida pública. Posso ter acertado e errado. As formas que as pessoas encontram de me atacar, como não podem dizer que o Marcelo foi um parlamentar que faltava às sessões, um parlamentar envolvido em corrupção, que foi um político que não prestava conta das suas ações. A única coisa que sobra é o cara ir criticar com quem eu me aliei. Apesar de que aqui no Amazonas, essa crítica, ela não cabe mais para ninguém. Eu dizia assim, olha, só existe um exemplo de coerência na vida pública no Amazonas, do que se chama coerência, que era o Herbert Amazonas, que a vida inteira foi do PSTU. Né? Agora até ele mudou para o PSOL. Então, o Zé Ricardo foi eleito em aliança com Eduardo Braga e depois com Alfredo Nascimento. Nem por isso deixou de ser o cara sério que ele é. O Serafim foi vice do Eduardo, apoiou o Melo no segundo turno. Nem por isso deixou de ser a pessoa séria que ele é. O Luiz Castro foi deputado estadual da bancada do Amazonino, da bancada do Eduardo, foi secretário do Eduardo e nem por isso deixou de ser a pessoa séria que ele é. As pessoas são o que elas são e fazem as composições políticas necessárias para alcançar os seus objetivos. Mais ainda, num momento político em que o presidente estadual do meu partido é o deputado Alfredo Nascimento, nosso pré-candidato ao Senado, e que tinha toda a liberdade para tomar decisão em relação às nossas alianças. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso e sei o que eu represento para a política e para as pessoas que me conhecem. Tu estás, me referindo a partido político, a aliança política, tu estás no lugar que tu gostarias de estar? Eu acho que sim, não é verdade. Não, eu estou no lugar que eu preciso estar, que a história me levou. Eu poderia ainda estar no PSB? Poderia, mas em 2016 eu não teria sido candidato a prefeito, porque o Serafim queria ser também. Eu poderia ainda estar no PCdoB? Poderia, mas o PCdoB não representa mais ideologicamente as coisas que eu acredito, por exemplo, do ponto de vista econômico, que eu tenho um pensamento completamente diferente do que eu tinha durante o período que eu fui do PCdoB. Então eu estou onde a história me levou, onde a história me colocou. Estou tranquilo, feliz, certo de que estou fazendo o melhor para contribuir com o futuro do Estado do Amazonas e das pessoas que em mim confiam. Eu vou ainda insistir nessa questão mais de alianças, que em 2017, antes
daquela eleição suplementar, né? Tu dizias ali que o grupo político que governava o Amazonas desde a década de 80, ali com 82... Que governava não, que governa ainda. Que governa, desde que o Mestrinho assumiu, né? Esse grupo político procurava aniquilar as novas lideranças, ou trazia para si para anular, né? Você ainda continua pensando assim? Olha lá, eu acho que esse grupo, ele sempre teve uma atitude de procurar disputar a eleição entre eles mesmos. Isso é indiscutível. Agora, não dá para eu fazer os mesmos julgamentos que eu fazia no passado, Valmir. Eu procuro ser um cara coerente. Eu não acho que as pessoas não possam mudar de opinião. Eu mudei de opinião sobre muita coisa. O que não dá é para você mudar de opinião nas suas condutas, nas suas decisões e continuar com o mesmo discurso de antes. Não cabe mais a mim o mesmo discurso de antes. Eu hoje entendo que é preciso fazer flexões, que esse grupo tem hegemonia sobre a grande maioria dos partidos políticos viáveis eleitoralmente, e que se nós quisermos construir uma transição da política para uma nova geração, nós precisamos construir essa transição por dentro. Então, é isso que eu tenho procurado fazer. Se eu posso contribuir com o futuro do Amazonas com um mandato de deputado federal, e eu tenho certeza que posso contribuir com o Brasil e com o Amazonas com um mandato de deputado federal, será que o caminho mais correto seria ir para um partido nanico, marcar posição, ser coerente, entre aspas, e perder a eleição e não mudar nada nas coisas que precisam ser mudadas? Então, acho que a gente precisa ir mudando o que precisa ser mudado. E acredito verdadeiramente que nós estamos num processo de transição. Esse grupo também não é eterno. Não é eterno também por uma lei objetiva da vida. Quantas eleições esse grupo ainda disputará, né? Então, eu acredito que nós estamos construindo uma transição, com novas lideranças que vêm se projetando, eu, a Rebeca, o próprio Davi, que veio de dentro desse grupo, que fez um caminho inverso, né? Porque a gente vem de fora para dentro, ele vem de dentro e tenta sair agora, e tenta sair para fora. O que não dá, tipo assim, é incoerente eu atacar esse grupo como fazia antes, como é incoerente quem veio de lá querer ser santo agora. Então, todo mundo já esteve com todo mundo na política do Amazonas. Então, não tem nem anjos e nem demônios nessa história. Todo mundo tem qualidades e defeitos, e eu aprendi a enxergar isso de uma forma muito mais madura. O mais relevante é refletir e ser preciso no que pode ser feito para tirar o país e para tirar o Amazonas desse momento de paralisia. Nós temos 65 milhões de brasileiros desempregados ou fazendo bico. 65 milhões de brasileiros. Muitos desses brasileiros e brasileiras estão nos assistindo agora. Para eles, se eu estou com o Amazonino, com o Davi, com o Eduardo, com o Omar, com não sei quem, pouco importa. O que importa para eles é como eu posso servir a retirar o país desse momento de paralisia, fazer o país voltar a crescer, a economia voltar a crescer, retomar um viés de progresso e o cara ter um emprego e renda. Porque tem gente que sonha em ter um iate, tem gente que sonha em ter um jatinho, mas a grande maioria do povo brasileiro hoje sonha com uma coisa muito simples: ter uma carteira assinada e poder todo dia acordar para bater seu ponto às 8, bater o ponto às 18 e no final do mês receber aquele dinheirinho que não dá para muita coisa, mas que lhe oferece um bem maior que um homem, que uma mulher pode ter, que é a dignidade de, com o suor do seu rosto e com o calo das suas mãos, sustentar suas famílias. Agora, tem as pessoas, os eleitores, o clamor deles é por mudança, não é? Por uma nova política. Essa questão da nova política não é um discurso de candidato, é um discurso que os candidatos incorporaram, né? O eleitor quer isso. Sim. Né? É possível renovar a política com os velhos políticos? Eu vou te dizer uma coisa: o que o eleitor quer no parlamento? E aí, sem nenhuma falsa modéstia, Valmir, você acompanhou muito a minha vida pública, como vereador, como deputado, muito mesmo. Então, o que o eleitor chama de novo no parlamento? O eleitor chama de novo no parlamento o que eu fui nos meus mandatos inteiros. O que o eleitor quer de novo no parlamento é um cara que não se atrase, que não falte a sessão, que preste conta das suas ações, que fiscalize os atos do executivo, que seja transparente, que gaste pouco, que produza para a sociedade. O que o eleitor chama de novo no parlamento é o que eu fui como deputado e como vereador. Todo mundo que acompanha a política no Amazonas sabe disso. Então,
O que o eleitor quer de novo para o governo do Estado? O eleitor não quer uma cara nova. O eleitor não quer um cara com idade nova. O que o eleitor quer de novo é o que nós apresentamos na eleição de 2014. Um diagnóstico preciso dos problemas do Estado e soluções inovadoras para a superação desses problemas. Não adianta nada ser uma cara nova, ter um discurso de novo e não entender nada do que está acontecendo no Amazonas. E não apresentar nenhuma proposta para a superação dos problemas. Eu vejo alguns discursos assim, não, eu sou o novo, não, eu sou o mais novo, não, eu sou o realmente novo, não, eu sou o novo de verdade. Então, fica todo mundo se afirmando como novo, e quando você discute o conteúdo desse discurso, porque o novo é adjetivo. Novo é adjetivo, não é substantivo. É muito fácil você adjetivar de novo qualquer pessoa. Agora, no substantivo, no conteúdo, quem que tem apresentado algo novo, inovador, criativo, preciso para a superação dos problemas do Amazonas? Eu torço de que daqui para a eleição surja alguém que faça isso, que por enquanto nós não temos nada de efetivamente novo no que diz respeito à superação da grave crise que o nosso Estado viveu nos últimos tempos. Temos dado passos. E por isso, Valmir, eu quero dizer isso porque também, se tem uma marca que eu tenho na minha vida, meu amigo, e eu apanho muito por isso, é porque tem cara que está na coligação, mas está escondido, né? Tem um monte. Né? O cara foi eleito. Onde tu foi eleito? Não, na coligação do Alfredo, mas ninguém sabe, porque eu não disse. Ah, onde tu foi eleito? Na coligação do Eduardo, mas ninguém sabe, porque eu escondi lá no meu material. E eu decidi uma coisa para a minha vida pública. Eu prefiro o julgamento das pessoas pela clareza das minhas posições do que a canalice de omitir minhas opiniões e escondê-las debaixo do papel. Apanhei muito já por isso, perco muito por isso, mas ganho com a tranquilidade da minha consciência e ganho com as pessoas que sabem quem eu sou. Então, eu tenho um entendimento hoje claro e estou junto com o PR, no projeto político do PR, porque entendo que o Amazonas precisa de um período de estabilidade. Nós tivemos 4 governadores em 4 anos. Cada governador que assume... no projeto político do PR nacional ou local? Cada governador que assume, troca todos os secretários para todos os programas sociais. Nós vamos fazer isso de novo agora. Se tivesse realmente algo novo, inovador, criativo, com diagnóstico preciso dos problemas do Estado, com soluções concretas para o enfrentamento desse problema, eu acho que valeria a pena o risco. Não existindo, eu acho que é momento de estabilidade para que lá na frente a gente possa transformar o que a gente chamou de mudança, o que a gente chamou de ruptura, numa transição, uma transição de gerações. E eu, sinceramente, acho que nós vamos iniciar essa transição a partir desse processo eleitoral. Se tu tivesse um partido que pudesse chamar de teu, né? Tu seria candidato a federal ou a governador? Não, olha lá, Valmir, a única pesquisa que me colocou como candidato a governador, a única, que foi publicada um mês depois da eleição de 2017, que eu saí morto, porque já me mataram umas 10 vezes, né? Eu acho que eu sou gato, que eu já tenho umas 7 vidas na política, né? Já me mataram umas 6. Acho que eu ainda tenho uma, né? Talvez eu esteja gastando a última, porque já me mataram várias vezes e cada vez que me mataram eu surgi mais forte e maior lá na frente. Quando acabou a eleição de 2017, que eu reconheço eleitoralmente, politicamente foi muito desgastante para mim, a única pesquisa que fizeram com o meu nome para o governo, o Davi tinha 19 e eu tinha 15. Eu era o segundo em empate técnico. Eu era o terceiro, mas em empate técnico com o segundo. Mas uma eleição majoritária, para marcar posição, eu já disputei em 2014. Eu não posso mais disputar a eleição majoritária para marcar posição, para sair da toca. Eu já saí da toca em 2014. Eu disputo a eleição proporcional, eu disputo a eleição de vice e apanho como se eu fosse o candidato. Me dão uma importância muito maior do que eu tenho. Um dia desse me atacaram, eu falei, mas eu sou candidato a deputado federal, estou quietinho no meu canto, não estou atacando ninguém, não influencio em nada a decisão majoritária, mas o problema é o Marcelo. Não, o problema não é só isso, é que em 2016, aliás, vamos voltar a 2014. Em 2014 você disputou a eleição pelo PSB, né? Ficou em terceiro lugar. Em 2016 você disputou a eleição e
e ficou muito próximo de chegar Sim. lá, né? Disputou o segundo turno contra o Arthur, perdeu por uma diferença pequena. E em 2017, que todo mundo achava que você seria o candidato do PR, Inclusive eu. o PR não deixou você disputar. Inclusive eu achava que eu seria o Não candidato. deixou você disputar e você se aliou com o Eduardo Braga, que você criticava Sim. muito, né? Essas críticas vieram à tona, inclusive foram críticas feitas Aqui, naquele ano mesmo aqui. O vídeo que mais rodou foi o vídeo daqui. Exatamente. Eu acho que aquilo e ali hoje, foi uma lição para mim, Valmir. E agora, em 2018, você está com o adversário de vocês naquela eleição. Mas olha lá, o engraçado é que as pessoas criticam isso. Mas o Amazonino é governador porque o Omar quis, e agora o Omar está contra ele. Mas o problema é o Marcelo. Não, tudo bem. Não, E não estou fazendo nenhuma crítica. Eu tenho muito respeito. Nós questionamos o Omar sobre... Eu tenho muito respeito a todos. O que eu estou dizendo é o seguinte aqui. A política no Amazonas, por conta do controle partidário, está na mão de poucas pessoas, dos partidos eleitoralmente viáveis, você é sujeito a isso. Eu sou do PR. Isso é o que você chama de a política como ela é. É a política como ela é. Ela não é o que a gente queria que a gente fosse. Agora, vamos lá. O parlamentar como ele é, para mim, me desculpem, o cara pode reclamar de tudo na minha vida. Mas ainda não apareceu um cara para dizer que eu fui um deputado descumpridor dos meus deveres ou um deputado e um vereador fora do padrão do que as pessoas esperam de um deputado e um vereador. O cara me critica, se aliou com não sei quem. Ninguém me criticar, fez isso errado, corrupção não sei onde, era gazeteiro de sessão, não trabalhava, era preguiçoso, não prestava conta das suas ações. O que as pessoas querem do parlamentar? Um parlamentar que seja cumpridor dos seus deveres, que legisle, que fiscalize os atos do executivo, que seja transparente e preste contas. Isso é um novo parlamentar. Mas isso é o que eu sempre fui. Nem os meus piores inimigos. Mas deixa eu só terminar de responder a tua pergunta anterior, porque você perguntou, se eu tivesse um partido para chamar de seu, se eu seria candidato. Eu não sou mais candidato para marcar posição. Quando eu for candidato a uma eleição majoritária de novo, e eu serei muito em breve, será quando eu construir as condições para disputar a eleição como disputei em 2016 e não como eu disputei em 2014. Porque eleição majoritária, alguns vão aprender isso nessa eleição, não é só intenção de voto. Eleição majoritária é intenção de voto, grupo, partido, estrutura de televisão. Isso possibilita você disputar de forma viável uma eleição majoritária. Ninguém pode ser governador de si mesmo, nem é bom para a democracia. Eu me espanto quando um cara sozinho é detentor de um absurdo de intenção de voto, sem ter um grupo político, sem ter um partido, sem ter nada. Isso é ruim para a democracia. Você já viu isso, né? Em 1989. A gente já viu isso no Collor, a gente já viu isso no Chaves, a gente já viu isso numa série. A revista Veja dessa semana tem uma reportagem muito interessante sobre isso, que ela diz como a democracia tem criado governos autoritários. Turquia, Estados Unidos, Venezuela. E o pior, que esse viés não é ideológico, porque não é de esquerda ou direita, é de governos autoritários, que não respeitam as instituições democráticas, que não aceitam o jogo da democracia. Então, não é bom que o nosso país ou que o nosso Estado seja entregue a caudilhos. A política vai melhorando com a fiscalização, com a transparência, com o fortalecimento das instituições. E eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo um momento melhor do que nós tínhamos no passado. Ah, mas está tendo um monte de gente preso. Pois é, por isso que ele é melhor. Antes tinha a mesma coisa, só que não prendiam ninguém. Marcelo, você tem consciência de que a Câmara Federal ali é uma máquina de moer gente, né? Pois é, Valmir. Olha, eu já conversei com alguns eu acho que só tem um cargo, eu acho que só tem um cargo pior, o de vice-prefeito de Manaus, né? Que esse realmente não tem como as coisas se apaziguarem. Então, porque ali, para você fazer um discurso em plenário, num dia de sessão, só quem fala são os líderes partidários. Os projetos de lei que você apresenta, dificilmente eles chegam a ser votados. O que a gente tem acompanhado muito aqui, que os deputados federais fazem, é recomendação, né? Pedido, o Ministério que faça isso, faça aquilo, mas
é só sugestão, né? O governo nunca faz. Então, o parlamentar acaba ficando, como atividade dele, destinação de recurso para o interior X, para o interior Y e tal. Na prática, é isso que um parlamentar tem feito na Câmara Federal. É possível ser diferente? Valmir, não só é possível, como eu vou voltar aqui para mostrar para você como é possível fazer diferente. Dizer que um mandato de deputado federal, que é o que dizem por aí, é um mandato que afasta as pessoas do Estado, né? É o discurso que diz que afasta as pessoas do Estado, isso é um equívoco. O mandato de deputado federal tem todo um aparato ao redor dele muito significativo, são 15 milhões de reais de emenda, é um prestígio por conta do partido ao qual você está vinculado, é a possibilidade de discutir os grandes problemas do país e os grandes problemas do Estado, e se você efetivamente se dedicar a esse trabalho, se você efetivamente entender que um mandato de deputado federal não é um mandato paroquial para ficar resolvendo coisinha daqui, coisinha dali, mas um mandato que, na minha opinião, deve ser obstinado pela geração de emprego e renda, que é o maior problema do país. Já o maior problema é a segurança. Meu amigo, com 65 milhões de desempregados, gente fazendo bico, pode inventar polícia. Pode inventar polícia. O principal problema do país é atividade econômica, geração de emprego e renda, fazer do Brasil e do Amazonas um ambiente pró-negócio, para quem quer empreender, tem a vida facilitada, para gerar emprego e renda. São milhares de homens e mulheres que sonham em acordar, bater ponto, produzir, receber o salário no final do mês e que estão paralisados por conta desse momento de crise econômica que vive o nosso país e o nosso Estado. Dizer que um mandato de deputado federal não pode ser colocado a serviço disso é uma covardia. O mandato de deputado federal pode ser colocado a serviço de rebaixar a energia do União de Tucuruí para todos os estados por onde ele passa, de rebaixar o cabo de fibra ótica que tem dentro do União de Tucuruí para todos os estados, para todos os municípios por onde ele passa, porque a internet hoje é insumo de qualquer atividade produtiva, é venda no cartão de crédito, é emissão de nota fiscal eletrônica, é pedido e venda online. Um mandato de deputado federal pode ser um instrumento de investimento em infraestrutura para atividade produtiva. Porto, aeroporto, estrada, balizamento dos nossos rios, sinalização, garantir que sejam navegáveis o ano inteiro, porque são as nossas estradas por vocação natural, ligação rodoviária do Amazonas com o resto do Brasil, aeroporto no interior do estado, energia que todo mundo fala em atividade econômica no interior do estado, mas se você botar uma fábrica de fritar banana no interior, tem apagão na cidade porque não tem energia abundante o suficiente. Então, dizer que um mandato de deputado federal... Tudo isso são atividades que o Poder Executivo tem que fazer. Não mais que o Poder Legislativo, eu sempre fui deputado de oposição. Eu fui deputado de oposição a minha vida inteira. E foi como deputado de oposição que eu baixei o ICMS da internet. Foi como deputado de oposição que eu baixei o ICMS da gasolina, que ia aumentar de 25% para 30%. Foi como deputado de oposição que eu aprovei a lei do teste do coraçãozinho, que hoje garante que todas as crianças nascidas no Amazonas façam um teste que evite, que seja preventivo em relação às cardiopatias congênitas. Foi como deputado de oposição que eu evitei um monte de coisas erradas que estavam sendo encaminhadas para acontecer aqui. Foi como deputado de oposição que eu garanti uma discussão séria pela primeira vez sobre um absurdo na política tributária do Amazonas, que é a margem de valor agregado, que é um chute da Cefar de quanto o cara que compra no atacado vai vender no varejo e cobra um imposto em cima disso. Foi como deputado de oposição. Porque o parlamento tem uma força muito maior do que as pessoas imaginam. E mais, eu sou de um partido que tem uma presença forte no Congresso Nacional, eu tenho procurado me articular com quem tem influência dentro do Congresso. Eu hoje sou aluno do MBA da FGV de São Paulo, de Relações Governamentais, em que todos os outros alunos são os CEOs e os gerentes das grandes multinacionais do país. Eu tenho dialogado com setores importantes em Brasília, eu tenho a experiência de ter sido chefe de gabinete do ministro do Esporte, eu sei os caminhos que nós precisamos percorrer em Brasília para ter um mandato a serviço desse desafio de fazer o Brasil voltar a crescer. E o Amazonas
sair desse momento de estagnação e de desemprego, a Zona Franca sair das cordas, porque vive nas cordas nos últimos tempos, diante da falta de uma ação mais contundente. Entre outras coisas, Valmir, eu sei que você já está agoniado que eu termine de responder para você perguntar, entre outras coisas, nos falta um tribuno. Entre outras coisas, nos falta um tribuno. Entre outras coisas, nos falta uma voz do Amazonas que o Brasil ouça. Nós temos 8 parlamentares na Câmara Federal. Com todas as críticas que eu tenha ao prefeito Arthur, e as tenho muita, era uma voz que o Brasil ouvia no Congresso Nacional. Como fora Jefferson Pérez, como fora o Mina Afonso, como fora, num passado mais atrás, outras figuras que contribuíram muito, Fábio Lucena, num passado aí intermediário entre Almino Afonso e Jefferson Pérez. Nós tivemos vozes que o Brasil ouvia em defesa dos interesses da Amazônia e nós perdemos isso, porque aceitamos esse discurso, a condição de que parlamentar federal, deputado federal só serve para esse reme-reme. E aí todo mundo fica fazendo o reme-reme e ninguém discute as questões estruturais para o nosso Estado voltar a crescer. Pois é, nós temos 8 deputados federais. Você acha que algum merece ser reeleito? Não cabe a mim esse julgamento, Valmir. Esse julgamento está nas mãos do povo do Amazonas. Eu tenho muito carinho por quase todos eles. Acho que todos têm prestado bons serviços ao Amazonas dentro dessa opção. Porque também o parlamento não precisa só de gente como eu, não precisa só de tribuno. Se você tiver um tribuno, mas não tiver um cara bom articulador, se você tiver um tribuno, mas não tiver um cara com um link muito forte com o interior do Estado. Então, nós precisamos de uma bancada multifacetária. Não dá para uma bancada de iguais. Se tivesse 8 Marcelos ou 8 Átilas na bancada federal, ela seria ruim. Se nós encontrarmos o equilíbrio dessas coisas, a gente vai conseguir prestar o serviço que o povo do Amazonas espera. Você não pode julgar, mas eu posso. Eu acho que a nossa bancada é muito ruim. Eu não posso, o povo vai fazer o julgamento. É de médio para baixo, eu acho que não tem articulação nenhuma. A gente tem visto aí as questões de defesa da Zona Franca de Manaus, a gente vê uma liderança mais no Senado, a Câmara totalmente apagada nesse sentido, né? E eu acho que discutir essa questão eleitoral para a Câmara Federal, eles têm que discutir essas questões, né? Como é que a nossa bancada atuaria unida, né, para defender questões de interesse do Estado? Valmir, eu acho que nós temos um erro na estratégia da nossa ação em defesa da Zona Franca de Manaus. E quando você erra no diagnóstico e na estratégia, o resultado vai dar errado, não tem jeito. A nossa estratégia de defesa do polo industrial de Manaus, ela é concentrada única e exclusivamente na defesa da manutenção dos incentivos fiscais. E só. Não existe política industrial no mundo que seja sustentada eternamente em incentivos fiscais. Você concorda comigo? Eu não sou economista, mas não precisa ser economista para entender isso. A nossa ação em defesa do polo industrial de Manaus, ela tem que ser, ao tempo em que se defende os incentivos fiscais, se luta por investimentos em infraestrutura, para que o nosso modelo seja competitivo, mesmo num ambiente de menos incentivos fiscais. Como é que se faz isso? Um porto público para fazer a regulação do setor portuário. O estímulo à iniciativa privada para a construção de mais portos privados para nos tirar na dependência de um oligopólio de vários, né? Monopólio é só de um, bipólio, né? Porque só tem 2. E todo o polo industrial de Manaus é refém disso. Sinalização, balizamento e garantia de que as nossas estradas naturais, que os nossos rios sejam navegáveis o ano inteiro. Ligação rodoviária do Amazonas com o resto do Brasil, com a superação desse problema eterno da BR-319. Construção de aeroportos no interior do Estado para dar vida econômica ao interior do Estado. Solução definitiva dos problemas de energia e telecomunicações para que seja mais barato produzir aqui. Enfrentamento de uma atitude covarde da Receita Federal e da Inspetoria da Receita Federal e do Ministério da Agricultura, que fazem tudo para atrapalhar o modelo Zona Franca. Inventam regras, estabelecem regras no Amazonas completamente diferentes do que está estabelecido no resto do Brasil. O produto chega lá no porto, o cidadão deixa uma semana lá no porto antes de liberar e o cara paga uma semana de armazenamento.
chega no aeroporto, não tem fiscal do Ministério da Agricultura para autorizar a liberação do pallet, e aí o produto do cara fica lá, ele não pode produzir, tem que pagar armazenamento. Se nós diminuirmos o custo de produção aqui e garantirmos a infraestrutura para a atividade produtiva, nós seremos menos dependentes dos incentivos fiscais e vamos construir esse processo de migração. Só que ninguém nunca falou disso. Na hora que beirou investimento para cá, a gente fez coisas que não têm importância nenhuma para a Zona Franca. Quais são os grandes investimentos no Amazonas? Tem algum? Não, a Zona Franca se beneficiou desse grande investimento para o Amazonas? Nada. Então, nós endividamos o Estado sem dotar o Estado de infraestrutura para atividade produtiva. Eu gosto muito de comparar com Pernambuco. Pernambuco endividou o Estado tanto quanto nós, o Amazonas, mas endividou o Estado para fazer o porto mais moderno do Norte e Nordeste, endividou o Estado para fazer a maior malha rodoviária interestadual, intermunicipal do Nordeste, endividou o Estado para criar um pequeno Vale do Silício com o desenvolvimento de inovações tecnológicas lá no estado de Pernambuco. Então, endividou o Estado para atividades que fazem a roda da economia girar. Se nós não mudarmos a estratégia de defesa da Zona Franca, eu quero manter os incentivos fiscais, quero, vou ser duro quanto a isso, mas eu passarei 4 anos lutando para que o polo industrial de Manaus seja menos dependente dos incentivos fiscais, garantindo investimentos em infraestrutura para atividade produtiva. Quando o cara disser, tem que tirar o incentivo dos concentrados, eu vou dizer, não tem problema, meu amigo, me dá um porto em troca disso, tu pode tirar. Tem que tirar os incentivos do concentrado, não tem problema. Faz a obra da dragagem do Madeira para ser navegável o ano inteiro e para ser mais rápido, escoar a produção daqui, tu pode tirar. Ah, tem que tirar o incentivo do concentrado. Não tem problema, meu amigo. Garante internet abundante, de qualidade, barata no Amazonas, com mais backbone, mais infraestrutura de entrada, e pode tirar. O que o cara não pode é querer tirar os incentivos sem dotar o Amazonas de infraestrutura. E mais, com uma política ambiental que nos impede de qualquer atividade mineral, mesmo que sustentável. Porque no mundo de hoje, não tem atividade econômica que não tem impacto ambiental. Vamos discutir quais são as compensações, mas não vamos condenar o Amazonas ao atraso a vida inteira. Ou então fecha isso aqui e bota para balanço, que é o que parece que alguns querem. Marcelo, a gente está com 32 minutos aqui de entrevista. Bacana, é que eu falo demais, né? Nem te deixo perguntar. A nossa meta era 30 minutos, a gente já está passando um pouquinho. Então, para a gente se encaminhar para o final, eu queria questionar o seguinte: como é que o PR disputa essa eleição para federal, para a Câmara Federal? Lá, eu disputo com muita humildade. Não, eu digo quem são os candidatos. O PR tem 3 candidatos, eu e 2 mulheres. A Michele Guimarães, que é uma jovem empresária, nós temos procurado fortalecer muito a presença das mulheres. E a cota está inversa, né? Do nosso partido, exatamente. Lá no PR a gente precisa de cota de homem, né? Então a Michele Guimarães, que é uma jovem empresária, participa da Associação dos Jovens Empresários, e a Patrícia Sichá, que é uma médica, foi nossa candidata a vereadora. Então, estamos muito unidos. Na coligação tem quantos candidatos? A nossa coligação tem 11 homens e 5 mulheres. Não, 12 homens e 4 mulheres, que é a cota estabelecida pela legislação eleitoral. Vocês fizeram as contas para saber quantos podem eleger? Não, a gente não manda na vontade do povo, né, Valmir? Não, eu digo assim, quanto... Toda coligação faz isso, né? Eu acho que dá para eleger ali 2, 3, 4. As coligações fazem essa. Tu falou dá para eleger. Projeção, né? Uma projeção. Tu falou dá para eleger, eu lembrei da frase que me persegue, né? Eu vou lá em Atalaia do Norte, o cara olha para mim e diz: tem dinheiro, dá para fazer. Ontem eu desci do avião no aeroporto, a mulher: tem dinheiro, dá para fazer. Mas a gente olha para trás, né, Valmir? E reflete um pouquinho sobre essa frase, que virou brincadeira por conta da habilidade do marketing. Ainda há pouco uma assessora tua me disse aqui, eu falei que a gente queria montar um novo estúdio. Aí ela falou, tem dinheiro, dá para fazer. Ela disse, fala com o Marcelo, tem dinheiro, dá para fazer. Então, a gente olha para trás, essa frase acabou sendo meio, virou caricata, né? Por conta da estratégia habilidosa da comunicação do outro candidato, mas se a gente olhar para trás com frieza, dá para fazer muito mais com o dinheiro que tem aí, né, cara? Não dá para uma cidade de 6 bilhões de reais de orçamento tá tão esburacada, tá tão maltratada, tá com sérios problemas de transporte coletivo. Não dá para um país
rico como o Brasil ter 65 milhões de desempregados. Nem um estado com E 16 bilhões nem o estado de com orçamento. 16 bi, eu ia chegar no estado, e nem o estado com 16 bi ter as dificuldades que tem. Eu acho que a gente precisa começar a superar essas dificuldades, sendo mais eficiente, gastando melhor o dinheiro público, com uma política que custe mais barata para o cidadão. Eu costumo dizer, Valmir, anteontem, eu, no meio das minhas atividades políticas, parei e fui dar aula, de 7 às 10 da noite. E o pessoal da minha assessoria disse, rapaz, tu vai dar aula? Eu digo, olha, eu vivo, nós precisamos de políticos menos políticos. Eu nunca preenchi um formulário na minha vida que é profissão, deputado. A minha profissão é advogado, a minha profissão é professor universitário. Eu sei a porta de entrada e a porta de saída da política. Já ganhei, já perdi mais do que ganhei. Mas nunca perdi o que os políticos estão perdendo nos últimos tempos. O cara está perdendo o direito de pegar o filho na escola, porque o amigo da escola diz, esse é teu pai, estava no jornal ontem, é ladrão. O cara está perdendo o direito de jantar num restaurante, que estão esculachando o político no restaurante. E eu, graças a Deus, acertei e errei na minha vida pública, fui passivo do julgamento das pessoas por ser sempre transparente com as minhas decisões, mas ando em qualquer lugar, sou recebido com respeito pelas pessoas, e esse é um patrimônio que eu nunca quero abrir mão. Perder a eleição faz parte do processo, como faz parte perder uma corrida, um triatlon que eu gosto muito, uma partida de futebol. O que não vale e não faz parte é perder o respeito, o carinho das pessoas e a capacidade de andar de cabeça erguida. Esse é o meu maior patrimônio, e esse é um patrimônio que, graças a Deus, eu sempre preservei, mesmo nos momentos mais duros da minha caminhada na vida pública. Sou um cara simples, todo mundo sabe o que eu faço, onde eu moro, a vida que eu tenho, e sou um cara que tudo que conquistei na vida, conquistei com trabalho, com estudo, com respeito às pessoas. E é isso que eu quero levar, fora a minha experiência como parlamentar e o exemplo que eu sei que dei como parlamentar, como deputado estadual, como vereador, para o Congresso Nacional, para ajudar o país a sair dessa paralisia e o nosso estado do Amazonas a voltar a andar para frente. Ok. Te agradece a presença do Marcelo Ramos aqui na nossa mesa para bater esse papo sobre eleições. E agradecemos também a sua audiência. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu.